agradeço, Pachamama, Vakantanga, Tonkashila, agradeço, Pachamama, en el cielo, con los pájaros que vuelan, las oraciones y amor, misterio de la luna, amor, mi vida preciosa, amor, dame fuerza, amor, confía medicina. I crossed over, anxious spirit, lost my knowing, confused senses, ancient voices, spill the secrets, taking footsteps without mother, all related, broken hearted, no more dark.
Olá, boa noite. Tudo bem, Jô? Olá, Débora, Tudo Jaciele, ótimo. Bessie, Paula, que bom. Fico feliz que vocês estão aqui. Bom, vai ser um aulão mais rapidinho hoje. Eu gosto de fazer no sábado, mas infelizmente eu não tive datas para fazer. Então a gente deixou à noite. E muita gente também não consegue, está saindo do trabalho, então eu vou deixar salvo também. Depois eu disponibilizo no YouTube para quem puder assistir, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando ou não? Tá bom? É que Mercúrio retrógrado não é fácil fazer nada nessas épocas, porque trava tudo. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês um, um PDF. E aí, por favor, digam aqui para mim se vocês, quem aqui empreende e quem aqui trabalha numa empresa. Então, me diga se você é empreendedora ou se você é CLT. Manda aqui para mim quem tiver empreendo, CLT e mais. Caça CLT, desce, Ellen, a Mary tá aqui também, Paula, digam aí para mim o que que vocês são. E aí, tem alguém aqui também que tem vontade de fazer transição de carreira ou não? Ou todo mundo tá bem? Ai, gente, eu compartilhei o PDF, mas eu apertei alguma coisa aqui que eu vou ter que compartilhar de novo. Peraí, que eu me perdi. Pronto. Então, deixa eu ver o chat. Tem vontade, Dé, de fazer transição de carreira? Não tá feliz na sua profissão? Se quiser abrir também o fone e falar, tá? Pode ficar à vontade. Eu tô só tentando ver Não, Mari, vocês. não sou feliz no CLT. Uhum. E você sabe o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de atuar nessa área de desenvolvimento humano, né, de terapia, seguir essa linha. Tá, viver de. Bom, como eu sei que você é consteladora, viver de constelação, viver Sim, de, né, de terapia. Ok. sim. E você tem medo de fazer essa transição? Hoje eu tenho. Uhum. Mas vamos lá. Servidora pública, a Mary também eu sei que é consteladora, né? Quando a servidora pública fica mais difícil ainda fazer transição de carreira, porque tá intrínseco muitas vezes para servidoras públicas que, né, na questão das crenças da família de que precisa buscar uma estabilidade. E aí acaba que é muito mais difícil alguém pedir um dia exoneração, mas acontece, porque eu tenho mentoradas que fizeram isso. Vamos lá. Opa, eu vou trazer hoje para vocês a visão sistêmica da fertilidade e eu queria saber também quem aqui não se sente fértil, assim, no sentido de não ser criativa, não ter essa fertilidade. Alguém aqui não se sente fértil? Acha assim, eu não sou criativa, eu não me sinto fértil, eu acho que eu poderia criar mais coisas e acaba não fazendo isso. Ou até mesmo quem é CLT tem dificuldade de exercer a criatividade. Deixa aqui para mim também. Como a gente tem menos gente dessa vez, porque eu tô fazendo num horário que eu não gosto muito de fazer aula, gosto de fazer de sábado de manhã. Sábado de manhã eu amo fazer. Mas, e eu acho que vocês também preferem também, porque sábado sempre entra mais gente. Então, como a gente tá em menos, quanto mais vocês interagirem, melhor, tá? Ó, eu até crio, mas não vinga. Paula, me conta, o que que você faz? Ah, você disse que você Você tá me ouvindo? empreende. O quê? Tô te ouvindo. Ah, sim, eu sou terapeuta.
Terapeuta? Ok. É. Ó, e que tipo de terapia você trabalha? Atualmente eu trabalho mais com ferramentas energéticas, mas eu também estou fazendo a formação em constelação familiar. Uhum, ok. E já faz tempo que você trabalha com terapia? Acho que uns 3 anos. E Uhum, tipo, eu tenho ideia de criar workshops, cursos, e ninguém se inscreve. Daí eu acabo desanimando, sabe? uhum. Tipo, ideias, e daí, enfim, daí eu acabo me frustrando. Tá, legal. Vamos falar sobre isso. É, a Jaciele, estou chegando, por isso ainda não abri a câmera. Sou servidora pública, tenho vontade de atuar nessa área de terapias, tenho vários cursos, mas parece que não consigo pôr para fora e me sinto sem criatividade. Ok. Já melhorei muito, mas ainda me sinto travada. Então vamos lá. Depois eu vou pegar algum caso aqui para a gente falar sobre isso, tá? Então, vamos pensar o seguinte: o que que é a fertilidade na visão sistêmica e como que isso impacta na nossa vida? Para que a gente possa prosperar na nossa profissão, a gente precisa estar fértil nela. Então, geralmente, a gente nunca para conectar as coisas, né? A gente pensa que cada coisa na nossa vida é separadinha. Eu vou olhar para a profissão, eu vou olhar para isso, eu vou olhar para aquilo. Mas, na verdade, tudo é conectado. Tudo é conectado. Porque você é um ser só, independente das áreas da sua vida. Então, tudo está atrelado à mesma coisa. E a gente nunca para ver as simbologias das coisas. E é isso que eu quero trazer para vocês, que quando a gente fala de área profissional, a gente tem que olhar para muitas vertentes, mas em especial a nossa fertilidade. E nós, mulheres, a gente nasceu para ser fértil. A gente nasceu para gerar vida. A gente nasceu para ser criativa, porque nós temos um útero. Eu sempre falo isso, né? E qual que é a função do nosso útero? Criar. E aonde está a nossa energia sexual? Bem na região do nosso útero. O que é energia sexual? A nossa criatividade. Aí eu vou perguntar para vocês. Quem aqui sente travas sexuais? Olha que interessante onde a gente vai chegar, porque às vezes a gente nunca para conectar, né? Que o trabalho tem a ver com a nossa energia sexual. Então, quem aqui tem travas sexuais? Esse é um assunto às vezes que as pessoas falam, ah, eu tenho vergonha de falar, né? Mas não tenha. Gente, eu já tive muita trava sexual quando eu era mais jovem. E foi uma coisa que eu tive que aprender a trabalhar, desenvolver. Tanto que hoje eu ensino vocês isso, né? Ah, Cíntia, você tá aqui, você entrou. Ok, então vamos lá. Na visão sistêmica das constelações, os problemas com fertilidade, eles podem estar relacionados a dinâmicas inconscientes do nosso sistema familiar. Deixa eu só fechar uns fonezinhos aqui. Que vão influenciar na nossa energia vital e no nosso fluxo da vida, tá? Então, é necessário que haja ordem, equilíbrio e pertencimento para que as coisas possam fluir, que são as três leis sistêmicas. Quem é constelador, isso daqui já está cansado de saber. Quem não é consteladora, seja bem-vindo a esse assunto, né? Que tudo tem que ter ordem, equilíbrio e pertencimento. Quando esses três princípios na nossa vida estão em desarmonia, podem surgir dificuldades, inclusive no nosso campo da fertilidade, ok? A fertilidade, na essência, ela representa a nossa capacidade de gerar, de nutrir, cadê? Aqui, ó, de gerar, de nutrir e trazer algo à vida. E essa energia criativa, ela pode ser perfeitamente canalizada para os projetos profissionais. Assim como nos nossos processos biológicos, né, de conceber e dar à luz à vida, criar, desenvolver um projeto também exige essa conexão, acolhimento e ação. Então a gente pode dizer que assim, o espermatozoide
é a nossa energia masculina, né? Que para a gente ser fertilizada, a gente vai precisar de um esperma. O esperma está ali representando o masculino, o óvulo, o feminino. Então, para que a gente crie algo, a gente vai precisar dessas duas energias também, o feminino e o masculino. Mas aí eu vou trazer uma das coisas que eu falo bastante para as minhas alunas, que geralmente a gente fica muito preso nessa coisa de yin e yang, que é um conceito mais voltado lá à medicina chinesa. Só que na psicologia analítica, que é o conceito do nosso cérebro, o funcionamento da nossa psique, não atua dessa forma. Tem que equilibrar meu yin e yang. Não. Na nossa mente, na nossa psique, esse feminino e esse masculino funciona completamente diferente. Nós somos mulheres e nesse feminino, naturalmente, né? A gente é mulher, a gente é a personificação do feminino. Só que o que está inconsciente em nós? O masculino. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar esse masculino. Como que a gente integra esse masculino? Conforme a gente trabalha o nosso feminino. Por isso que eu falo, gente, não adianta a gente pensar em vida profissional se a gente não olhar para o nosso CPF, se a gente não olhar para o nosso feminino. Porque o feminino é a nutrição, o feminino é o trazer a vida. Quando eu vou trabalhar e vou construir uma carreira ou eu vou fazer dinheiro, a primeira coisa que eu preciso fazer é o que que eu vou criar? O que que eu vou oferecer? O que que eu vou gerar? Eu tenho que gerar valor. Eu tenho que criar um projeto para oferecer isso para alguém. Então, se o primeiro passo é o feminino e ele está completamente ferido, eu não chego a utilizar o masculino que é inconsciente em mim, todas as mulheres, que é a energia da ação, a energia do movimento, a energia do ir para a vida, da busca. Então, curar, olhar para o nosso feminino é olhar para a nossa ancestralidade, olhar para nós no autoconhecimento, é olhar para os nossos ritmos, é olhar para quem a gente é de uma forma muito única, porque cada mulher tem um funcionamento. Então, quando uma pessoa fala assim, olha, eu comecei o meu processo de autoconhecimento, o que que ela está fazendo? Ela está falando que ela está indo para o feminino dela. O homem também passa por isso. Ele também precisa, de alguma forma, um dia entrar em contato com esse feminino, que é o mundo interno dele. E o quanto os homens, eles são resistentes, às vezes, a olhar para isso. Por quê? Porque o feminino dele é inconsciente. Então, não é uma questão de equilibrar essa energia, é uma questão de integrar um lado do nosso psiquismo que é inconsciente, certo? E aí, o que que vai acontecer? Quando o homem passa a olhar para dentro, ele tem uma transformação. Quando a mulher passa a olhar para dentro, ela tem uma transformação. E esse olhar para dentro é descobrir quem a gente é. E eu sei que é subjetivo isso de, ai, quem eu sou. Existem milhões de formas de você se conhecer. Então, tem milhões de terapias, tem milhões de ferramentas e todas elas vão complementando. E quando a gente vai ver, a gente vai caindo tudo no mesmo buraco, na mesma essência, independente do que você faça. Então, a energia criativa, ela pode ser perfeitamente canalizada nos nossos projetos profissionais. Só que se eu tenho trava sexual, pronto, isso já limita. Se eu tenho muitos abortos das minhas ancestrais, no sistema familiar, isso tende a travar a energia de você se sentir fértil. Se você é mãe, mas perdeu um filho, né? Ou quando era mais jovem, em algum momento da sua vida, você fez um aborto, isso pode gerar uma trava também no seu campo profissional para criar esses projetos. Então, assim como num processo biológico, como eu falei, os nossos projetos, eles exigem essa conexão, esse alinhamento e essa ação. Então, na visão sistêmica, a fertilidade profissional, ela está profundamente ligada ao fluxo da vida e ao equilíbrio interno entre esse feminino e o masculino. Só que esse equilíbrio
como eu falei, né? Vou reforçar. Não é, eu vou ficar no feminino, daqui a pouco eu vou pro masculino. Isso não funciona porque tem muita mulher ferida que ela tá usando só o seu masculino raivoso para fazer as coisas. Então vamos pensar, né? Quem já fez, eu tenho um curso que chama Jornada das Deusas que eu falo disso bastante, que eu falo desses dois arquétipos que a gente entra, a heroína e a donzela. A heroína é aquela mulher que vai fazer muito, muito, muito. Ela é a fazedora, só que ela faz, quer carregar o mundo nas costas, ela quer ajudar todo mundo, ela quer salvar todo mundo e ela não se salva. Só que, por que que tá acontecendo isso? Porque ela tá negando o feminino dela. E a donzela, ela também tem um problema, que ela tá nesse feminino, só que ela tá nesse feminino no vitimismo, no ferimento, e ela não tem força para sair dali e utilizar o masculino. Então, quando a gente fala da integração do nosso masculino, a gente está falando de todas as camadas que a gente precisa atravessar ancestrais. Eu vou até usar a Débora aqui, né? A Débora, que fez o círculo, né? Você é consteladora, você já buscou muito autoconhecimento, ainda não tinha um monte de coisa de feminino para olhar, não é verdade? Muita coisa. Então, entende que eu amo unir essas duas vertentes da nossa vida, utilizar o nosso feminino, sabe, curar o nosso feminino para que a gente avance na nossa vida profissional, porque não tem como, senão você vai se estrupiar na sua vida profissional. Quem aqui se sente heroína? Quem aqui já entrou em burnout? Quem aqui se sente impostora? Fala aqui, ó, burnout ou impostora ou cansadérrima por querer salvar todo mundo. Existe um centro entre heroína e donzela? Não, Jô. A gente precisa se desidentificar desses dois arquétipos, que eles são arquétipos do feminino ferido, tá? Então não é achar o centro deles, porque a heroína e a donzela são facetas da mesma moeda, que é um feminino ferido. A gente tem que se desidentificar deles. Olha lá, a Raquel se sente impostora, a Paula também. As impostoras, elas nada mais, nada menos que ainda assim tá identificada com algo que está fora, criando uma persona que não é a sua essência. Por isso que eu falo, né? Quando a gente volta para o feminino, a gente vai para esse autoconhecimento. O feminino é o mundo interno, é o autoconhecimento. Quando eu me volto a isso, eu passo a entender muita coisa que é necessário como criar musculaturas internas para que as outras áreas da vida possam expandir. A impostora, ela ainda está identificada com uma persona ideal, que não é a essência dessa pessoa. E aí o que que acontece? Acontece que esse sintoma de se sentir uma fraude leva essa impostora a um caminho inverso àquilo que ela é na essência da alma. E aí, por que que isso acontece? Eu sei que, ó, por exemplo, a Raquel, eu sei que a Raquel sempre busca autoconhecimento. Por que que a síndrome da impostora tá ali ainda? Porque talvez, Raquel, você ainda esteja condicionada pelo externo. Isso tem a ver com o nosso desenho humano. Ó, é assim que eu me sinto criando conteúdo, certo? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, quando a gente fala de fertilidade, a gente está falando de alguns pontos que a gente precisa reconhecer, né? Primeiro é reconhecer a fertilidade como um estado criativo. Mari, não sou criativa. O que que eu tenho que fazer para gerar criatividade? Cada pessoa vai gerar criatividade de um jeito. Eu vou pegar depois o mapa de alguém aqui para a gente falar disso, tá?
para dar um exemplo para vocês. Então, vou até anotar aqui, ó. Existe uma forma da gente entender como é que a gente gera criatividade. E aí, reconhecer a nossa fertilidade como um estado criativo é que, por exemplo, aquilo que eu falei, né? A energia que a gente usa para gerar filho é a mesma energia que a gente usa para criar ideias. A energia sexual que a gente tem é a mesma energia que a gente usa para trabalhar. Se eu só trabalho e não alimento a minha energia sexual no sentido, né, físico ali mesmo, eu vou minar tudo isso no meu trabalho. Vai canalizar tudo para lá. Aí às vezes não sobra para o marido ou para o parceiro, né? Ah, nossa, estou utilizando tudo no meu trabalho. Aí, nossa, não sobra nada para a relação, porque é a mesma fonte. Então, a energia sexual é a mesma que cria projetos, negócios. Estar conectada com essa energia significa a gente se permitir que a criatividade flua de forma natural, só que às vezes algumas pessoas têm ferida nessa área da criatividade ou ferida na área da energia sexual. Outro ponto que a gente precisa para ser fértil é equilíbrio entre, né? Não gosto dessa palavra, mas é saber utilizar o nosso feminino e o masculino. Então, o feminino é a nossa intuição, é a nossa idealização, é o permitir sonhar e o visualizar. Aí eu pergunto para vocês: você se permite sonhar alto? Sabe assim, às vezes você tem um sonho, um objetivo, que se você falar para alguém, a pessoa fala que você é louca? Sabe assim, você é louca? Claro que não, você não, sabe aquelas coisas assim? Pensa se você está se permitindo ser louca nos seus sonhos, nos seus projetos. Pensa nisso. Se você estivesse restringindo a buscar esses sonhos malucos, olha onde está o problema. No feminino, no intuir, no idealizar, no se permitir sonhar e visualizar. E o que que é o masculino? É o planejar, é o organizar, é o tomar decisões e agir. Então, Mari, eu tenho muita dificuldade de tomar decisão e agir. Fico sempre na dúvida. Aí você precisa descobrir qual que é a sua autoridade interna para você tomar decisões. Entende que a gente tem ferramenta para tudo? Se não, a gente fica perdidão mesmo. Ai, nossa, eu não consigo tomar decisão, não consigo agir, fico com dúvida. Ai, nossa, eu tenho essas ideias, mas eu não me coloco em movimento. Todas essas coisas que eu tô falando, elas podem ter um fundo sistêmico de bloqueios, que a gente vai falar disso mais para frente, mas elas podem ser, às vezes, uma falta de ferramenta para ler a sua essência. Então, por exemplo, quem nunca constelou ou quem fez algumas constelações ainda pode sentir que tem coisas a trabalhar ali no campo sistêmico. Tipo, ó, tem travas na minha família, eu percebo isso, eu repito esses ciclos e tudo mais. Ok, a gente pode traduzir isso como um problema sistêmico. Mas, por exemplo, por exemplo, eu trabalho com constelação, algumas de vocês também trabalham. Chega uma hora, gente, eu percebo isso em mim, que tipo assim, cara, a minha constelação mostra que eu quero olhar para frente, só que ainda tem coisa me puxando para trás, mas eu já entendi o meu lugar, eu já sei. Quando a gente começa a entender que a gente já está apaziguado com o nosso pai, com a nossa mãe, com coisas ali do sistema que antes era pesado, aí a gente precisa começar a olhar para a essência do nosso funcionamento, porque nem tudo é sistêmico. Muita coisa é sistêmico, mas nem tudo é sistêmico. Não dá pra gente ficar colocando culpa sempre na, ai, meu ancestral que tem essa trava e eu tô com trava. Ai, olha, meu relacionamento com a minha mãe, porque, entendeu? Chega uma hora que a gente precisa assentar que a responsabilidade também é da gente olhar quem a gente é em essência. Então, o feminino intui, idealiza, permite sonhar, visualizar, e o masculino planeja, organiza, toma decisões e age.
Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu sou desorganizada, mas em relação ao masculino, ela tá bem com isso, ela tá apaziguada com o pai, com os homens na vida dela, com o próprio masculino dela, porque ela consegue agir, mas ela não consegue organizar. Aí é um ponto que essa pessoa, às vezes, ela não veio desenvolvida nisso, mas ela tem outra habilidade. Lembra na escola, quando a gente estava lá pequenininha, que pode ter certeza que você provavelmente era boa em humanas e ruim em exatas, ou ao contrário, boa em exatas e ruim em humanas. Ah, tenho biológica. Eu era péssima em exatas e ótima em humanas. Aí o que que acontecia? Eu vivia de recuperação em matemática. Aí eu me forçava a estudar. E aí o que que acontecia? Eu achava, ai, puxa, eu sou uma aluna ruim, eu sou mediana, não sou boa nisso. O problema nosso é a gente ficar tentando ser boa naquilo que a gente não é bom. De vez a gente focar naquilo que a gente é bom. A gente não é ensinado, a gente é ensinado a gente ser na média em tudo. Só que a gente tem que focar naquilo que a gente é bom, e aquilo que a gente não é bom, a gente delega, certo? Só que no colégio, não. A gente precisa ficar lá estudando a matéria que a gente não gosta. Então, eu particularmente acho que o ensino educacional precisava de uma grande reforma. Porque as crianças, elas ficam se cobrando estudar, às vezes estudar matérias que nunca mais ela vai utilizar na vida, de vez ela focar naquilo que ela tem talento que a gente já mostra desde criança. Outro ponto para a gente falar de fertilidade é criar um relacionamento saudável com a mãe, com esse feminino, que é o que eu estava também falando sobre o feminino. O feminino vem da mãe, só que se você pode ter uma relação boa já com a sua mãe, mas, entretanto, quantos sentimentos adotados a gente não tem dos nossos pais, da mãe, da avó, da bisavó? Muitas vezes, a falta de se sentir capaz, o sentimento de incapacidade pode não ser seu, pode ser da sua mãe. Existe muito disso, da gente adotar as emoções, sentimentos do nosso sistema familiar. Existe muito de, mesmo que a gente esteja apaziguada com a mãe, mas ainda existe bloqueios entre vó, mãe, bisavó e avó. Quando o fluxo no sistema familiar ele está interrompido de alguma forma, o que chega para gente? Uma escassez, pode ser uma escassez de fertilidade, porque o fluxo está interrompido. O que é fluxo interrompido? É quando alguma mulher, né, quando alguma geração com outra, elas têm questões emocionais, bloqueios emocionais, falta de vínculo. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo que eu atendi essa semana. Ah, uma cliente minha trouxe que a vó dela perdeu a mãe, que no caso era a bisavó dela, muito cedo, quando era criança. E aí essa avó dela teve que ser criada por uma madrasta, que não era muito boa. Era uma mulher meio rígida demais. E aí essa avó cresceu, teve a mãe dela, e elas não têm um bom relacionamento, a avó com a mãe. Por quê? Aqui já traz, e tem fluxo de amor interrompido. Por que que isso acontece? Porque a bisavó deixou a vovó muito cedo, quando era criança, faleceu. Não é culpa da bisavó, mas acontece que a gente precisa reconhecer que existe um trauma. A criança precisa da mãe, só que a mãe faleceu. Então, quanto que essa criança se sentiu desamparada, achou que precisava dar conta sozinha, se sentiu sozinha. Acontece também dentro das constelações quando a mãe, quando o filho é muito pequenininho e essa mãe tem que passar por uma cirurgia, ou essa mãe tem que fazer, viajar, e deixar essa criança por uns dias, ou, né? Ou essa criança ficou doente, ficou hospitalizada. Essa criança, ela necessita estar perto da mãe. Se ela não fica perto e ela sente uma falta profunda dessa mãe, e essa mãe não aparece,
essa criança desiste da mãe. Isso é fluxo de amor interrompido. E aí, quando ela vai crescer, ela vai ter dificuldade de criar vínculo. Então, pensa no nosso trabalho. Se o nosso trabalho também tem a ver com o nosso sucesso, e o vínculo com a mãe, que é o primeiro sucesso, ele foi interrompido, a gente vai ter dificuldade de reconhecer o nosso sucesso, de ir atrás desse sucesso. Certo? Isso acontece também, Cássia, com certeza. Porque as crianças adotadas, elas necessitam dos pais biológicos. Elas procuram os pais biológicos o tempo todo. Porque a gente é DNA, a gente veio de um casal que deu a vida pra gente, o esperma com aquele óvulo gerou a gente. Quando a gente é inserido em outra família, a gente se sente como se fosse um desconhecido para aquele sistema, embora a gente possa receber amor. Só que a gente não pertence ali, entende? Então, a mesma coisa assim, ó, pensa num cachorrinho que foi abandonado e aí colocaram ele junto com um grupo de gatos. A história do patinho feio aqui da. Quem conhece a história do patinho feio? Tem Mulheres Correm com os Lobos também, né? Ah, o patinho é feio. Não, ele só não era aquele pato que ele achava que era, né? Então, é a mesma coisa, você colocar um cachorrinho num grupo de gatos, esse cachorro vai achar que ele é feio ou que ele não é, que ele é estranho, e na verdade ele só estava num ambiente que não era dele. Então, os adotados, eles sentem na alma no profundo. Embora a pessoa possa, muitos adotados possam negar os pais por raiva mesmo, às vezes acontece bastante, nega os pais biológicos por raiva do abandono. Mas no profundo da alma, essa alma busca esses pais para criar vínculo. E aí a gente faz isso através do movimento da constelação, porque às vezes não é possível, né? Às vezes não sabe nem onde estão esses pais, mas na constelação a gente consegue fazer essa religação da alma ali. Eu e minha irmã fomos adotadas. Ela teve vontade de conhecer seus pais biológicos, já eu não tive vontade de ter relação, apenas quis saber quem eram. Sim. E aí, Cássia, me fala se você sente dificuldade, na sua vida profissional, sucesso, reconhecer seu valor, ou questões até com dinheiro. Sim? Então, porque ainda tem uma busca dentro de você por esses pais. A nossa alma só se sacia com os nossos pais biológicos, independente se eles foram bons ou ruins. Eles deram a vida, entende? Eu sei que parece fácil dizer isso, né? Porque existe um sentimento aí de abandono. Não é fácil, mas é possível atravessar isso, entende? E aí tem uma outra coisa. A gente também, para se tornar fértil, a gente precisa honrar as nossas fases do projeto, como o nosso ciclo de fertilidade também. Então, o quanto você acompanha os seus ciclos, respeita os seus ciclos, se você está fértil, se você está na TPM, se você não está. Ai, que ódio que eu tô de TPM, ai, que raiva que eu tô menstruada hoje. Todas essas coisas têm a ver com a gente, simbolicamente, a gente não querer estar fértil, porque a fertilidade ela precisa vir junto com a TPM e com a menstruação, é o nosso ciclo completo. Se eu nego qualquer parte do meu ciclo, eu estou negando a minha fertilidade. Então, se você não se permite vivenciar todas as fases do seu ciclo, também existe uma negação da sua fertilidade. E mulheres que têm dores no ciclo da fertilidade, ali quando está ovulando, também tem questões para olhar com o masculino. E aí a gente vai precisar alinhar com o nosso propósito. Então, quando a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa essência, a gente ganha força, a gente flui facilmente. Quem aqui sente desalinhada com um propósito? Ou não tem?
Quem aqui se sente assim, eu não tô no meu propósito, não gosto do que eu faço, não sinto que eu tô servindo do jeito que eu tenho que servir. Quem mais? Mais alguém ou não? Ou todo mundo alinhadinho aí? É, eu sinto que preciso integrar masculino e feminino, sinto dificuldade de ir para a vida. Ok, eu sei, mas ainda sirvo pouco. Ok, mas Cíntia, você já começou, né? Já é um grande avanço, Cíntia. Eu vejo a sua evolução. E tem que dar parabéns isso aí. Você já começou. Tem momentos. E assim, gente, a gente vai. A gente tem que dar um passo de cada vez. Então, assim, eu sinto que eu posso mais, vai. Veja onde você sabe que você quer chegar e vai dando esses passos. Tem momentos que sinto que faz sentido o que estou fazendo e outros não. E quando sendo filha dos pais biológicos, existe um sentimento de ser muito diferente da família de origem. Tá tudo bem também, Jos, porque pode ser que você já tenha amadurecido tanto ao ponto de você reconhecer aquilo que era bom e que você quis mudar. Porque de algum momento você é, você se tornou o que seus pais falaram que você tinha que ser. Só que na busca de autoconhecimento, a gente vai se despedindo de muitas coisas. E a gente vai se tornando diferente. No sentido, não na essência, né? Porque o nosso DNA tá ali. A gente nunca vai ser 100% diferente dos nossos pais. Não, a gente vai ter muito dos nossos pais. Mas a gente pode fazer escolhas diferentes. E esse é o nosso caminho. Esse é o caminho do desenvolvimento. Da gente buscar aquilo que não foi explorado no sistema familiar. Porque aí você está abrindo portas e caminhos para os seus descendentes explorarem também essas coisas que você já abriu e eles ter a oportunidade de explorar além de você também. Eu já sei meu propósito, mas não consegui transicionar. Por quê, Raquel? Qual que é a dificuldade da transição? Mary, mas já tenho avançado, passei a entender mais, realizei algumas vivências em grupo. Ok, muito bom. Fico feliz cada passo que tenho dado, por mais que pareça pequeno. Tá, financeiro. Ok. Então vamos lá. Para que a gente se torne fértil, a gente vai precisar alinhar com esse nosso propósito. A gente tem que fazer, gente, aquilo que nutre a nossa alma. Eu bato muito, eu acredito piamente nisso, porque foi um caminho que eu fiz, que eu senti e que eu estudei. O Jung, ele fala muito sobre a nossa realização interna, sobre a realização do si mesmo, que ele chama de individuação. Para que a gente possa passar por esse caminho de realização, de se sentir preenchido, a gente vai precisar entrar em alinhamento com a nossa essência e com o nosso propósito. Esse propósito, ele tem que estar, ele é um propósito interno da sua alma, de você estar fazendo aquilo que te estimule, aquilo que te dá realmente prazer. Agora pense o seguinte: a fertilidade, de novo, ela tá ligada à nossa energia sexual. A energia sexual é a energia do prazer. Se eu tenho trava sexual, eu não me permito sentir prazer. E aí eu bloqueio o meu propósito, porque é uma coisa que eu preciso sentir prazer. Quando eu sinto prazer no que eu faço, eu entro na essência nesse propósito. Então, gente, o propósito não é uma coisa que a gente, nossa, precisa buscar. Nossa, tá fora de mim. Não tá dentro de você. O que te dá prazer? O que te dá prazer? Pergunta o que te dá prazer no que você faz todos os dias. Mari, não tenho prazer em nada. Alguém aqui não tem prazer em nada? Tá tipo assim, totalmente. Eu quero pegar uma pessoa que tá totalmente desalinhada, que não sente prazer, que tá perdida. Quem tá assim? Manda aqui pra mim. Quem tá assim? Não tá sentindo prazer? Por que que eu tinha falado? É,
Calma aí. Paula, você tá aí? Você disse que estava. Oiê, tô aqui. Você sente prazer com o que você faz, né? Mas você tá bloqueada, no sentido de Eu amo o que eu faço. Eu realmente sinto que é o meu propósito, mas eu sinto que. que falta. Mas tu falou agora algo. Eu Ah, até estava tentando anotar aqui que em relação ao prazer, à fertilidade, e, e eu sinto que tem alguma coisa aí, mas eu também estou no processo, sabe? Eu não sei né? Eu ainda não olhei para essa questão via constelação familiar que tu comentou ali das minhas ancestrais, né? Minha mãe, minha avó, então estou no uhum. processo também. Mas eu, né, já venho nesse processo de autoconhecimento e hoje eu criei alguns momentos no meu dia para me dar prazer. Então eu amo meu café da manhã, que é o momento que sabe, Uhum. eu criei momentos para mim assim, mas eu sei que ainda existem travas sexuais, enfim, então, né? Tá. Então vamos lá. Posso pegar você como exemplo? Claro, Você aceita eu abrir seu mapa? nossa, com certeza. Então vamos lá. Deixa eu abrir outra tela. Fala para mim a sua data de aniversário. 4/7/77. Ah, você faz aniversário um dia depois de mim. Ai, nós somos cancerianas mesmo, né? É. Qual que é Legal. o horário do seu nascimento? Eu nasci 0050. Tá. E qual cidade? Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Aqui. Tá. Vamos olhar alguns pontos importantes, só porque eu trouxe essa ferramenta. Todo mundo, né? Muita gente conhece que eu gosto de trabalhar com astrologia, com constelação, que são ferramentas diferentes, com tudo que ajuda a gente a entender a nossa essência, para trazer para vocês que às vezes falta a gente conhecer um pouco mais. E a gente não é falta de capacidade, não é falta de competência, não é falta disso, não é falta daquilo, é falta às vezes de destravar, de conhecer um pouco mais. Eu falo isso, gente, porque eu passei muito tempo tentando fazer coisas, embora eu consegui fazer uma transição de carreira que foi bem sucedida, consegui me manter, consegui ir crescendo. Não foi fácil, foi difícil, mas uma das coisas que eu nunca abro mão é de conhecer o meu funcionamento, de conhecer quem eu sou. Tem a questão sistêmica, que tem o nós, que a gente trabalha na constelação, tem um monte de trabalhinho, um monte de emaranhado que a gente precisa trabalhar, mas também tem a questão do eu pessoal. Quem eu sou? O que que eu vim fazer? Como que eu funciono? Então, aqui você tem, eu vou trazer só alguns pontinhos, tá, Paula? Porque são, lógico que tem um Ah, monte de coisa para a gente olhar, mas você tem uma ferida na casa um. Isso significa que, vou fazer algumas perguntas e sinta a vontade de querer responder ou não, mas aqui essa ferida pode trazer você um senso de não acreditar no seu potencial, às vezes ter uma autoestima baixa, desacreditar do que você é capaz, sentimentos de incapacidade. Talvez aconteceu ali alguma coisinha na sua infância, nos seus primeiros anos de vida, que gerou uma sensação de que você estava só. Eu não sei se isso faz sentido, mas é a ferida da casa um ali, que traz um pouco essa coisa do alto valor. Faz faz sentido todo ou não? sentido. Tá. Sim. E aí, gente, pensa, se o nosso alto valor, isso não serve só para Paula, serve para todo mundo, mas é que a Paula traz exatamente essa ferida. Se o nosso alto valor, se a gente tem uma percepção, né, negativa do nosso alto valor, como que a gente vai conseguir avançar?
se a gente tem dificuldade com isso. A casa do eu, é a primeira casa a ser desenvolvida. E Paula, acredite, eu tenho essa mesma ferida na casa um. E hoje Sério? eu trabalhei bastante já, gente. Ó, foram processos profundos de olhar para a sexualidade, olhar para a constelação, olhar para muita ferramenta que me proporcionasse hoje eu acreditar no meu valor. Eu acreditar que eu sou capaz. Então, o que eu tô querendo te dizer é que mesmo eu tendo a mesma ferida que você, é possível superar, entendeu? Entendi. É possível você se sentir bem, é possível você acreditar em você. E isso é uma conquista, eu acho que isso é uma das maiores conquistas que eu consegui ao longo desses últimos anos. E eu falo para vocês, abrindo a minha vulnerabilidade, que até ano passado isso ainda pegava bastante. Esse ano eu foquei muito em olhar o meu valor. E eu posso dizer que esse ano a minha maior conquista é ter ancorado essa força, essa essência de acreditar de quem eu sou. Então, Paula, é possível você curar. É possível você transformar isso em força, porque a nossa maior ferida é a nossa maior força. E aí, quando eu entendo que por eu ter passado por essas feridas de inadequação, de falta de valor pessoal, eu consigo ajudar as pessoas que têm essa dificuldade também de se enxergar a enxergar a sua potência, porque eu passei por isso. Então, você, como terapeuta, aí também tem uma habilidade sua, Sim, entendeu? De você mostrar para as pessoas o valor que elas têm. Porque quando você ajuda, você se cura também, porque essa é a ferida do curador ferido. Então, quando você trabalha nos outros, isso você está se trabalhando também, entende? E aí chega um entendi. momento que essa ferida ela começa a ficar mais apaziguada, mas é muito autoconhecimento. Mas é possível, Sim, entendeu? entendi. Principalmente ali na. Quantos anos você tem? 47. Então, você já tinha visto isso? Não, nunca tinha visto. Eu assisti a outra aula que tu deu e eu vi tu fazendo, achei bem interessante, mas eu nunca tinha visto o meu assim. Tá Uhum. é incrível. E aí, eu vou te dizer outra coisa, Paula. O ponto mais harmônico do seu mapa é a casa da sexualidade. Então, se você desenvolve a sua sexualidade, quando eu falo sexualidade, é desenvolver na sua criatividade, é desenvolver. Possivelmente tem trava criativa aí? Ou não? É, eu aprendi a olhar. Eu sinto criatividade logo depois da fase ali da menstruação, logo depois eu tenho bastante ideias, mas é como eu te comentei antes, eu até tenho ideias, coloco no papel, mas aí quando eu não tenho procuras, né, Sim. eu acabo desanimando e daí eu digo, eu venho outras ideias, eu nem mais quero colocar no papel, nem mais quero Uhum. tirar do papel, E entende? ó, então perceba. Às vezes eu pego algumas pessoas para mentorar e essas pessoas chegam, tipo, completamente. Como é que eu explico isso? Gente, eu fico meio lenta no Mercúrio retrógrado, tá? Meu raciocínio ele fica meio bagunçado. É normal. Deixa eu ver se você tem Mercúrio retrógrado. Ó, você também não tem Mercúrio. Quem tem Mercúrio retrógrado no próprio mapa natal fica muito boa nessa fase de Mercúrio retrógrado no céu. Agora, quem não tem, fica bagunçado igual eu aqui. Fica meio lento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes eu atendo pessoas para mentorar e essas pessoas elas estão tão desconectadas de quem elas são que quando às vezes eu começo a mostrar para ela o que ela tem de potencialidade, ela desacredita. Ela fala: "Não, eu não sou assim". Por que que a pessoa acha que ela não é assim? Porque ela foi condicionada pela sociedade ou pelo sistema familiar, pelos pais ali, as crenças, a pensar e agir diferente do que ela é. Então, aí a gente consegue ver esses condicionamentos na outra ferramenta que eu utilizo, desenho humano. Então, se a gente está muito condicionado, a gente fica, a gente faz o que os outros acham que é certo, e a gente se afasta de quem a gente realmente é. Então, por exemplo,
Você, o seu ponto mais harmônico é a casa da sexualidade. E você tem Vênus na casa 2. Isso significa que há muita possibilidade de fazer dinheiro. Ai, mas eu não tô fazendo. Então, você precisa descobrir um pouco mais e destravar o que que tá te impedindo de fazer, porque a sua essência é essa. A sua essência tem Vênus e Marte na casa 2. Grande possibilidade de fazer dinheiro, Entendi. entendeu? Meu Deus. Uhum. Aí, ou seja, se não tá fazendo, tem travas a serem vistas. Porque a sua essência é essa, é de fazer, com nicho feminino. Em algumas técnicas, em alguns atendimentos energéticos que eu já fiz e já recebi, eu sinto bastante, eu já recebi várias relatórios dizendo que o meu caminho é esse, trabalhar com essa questão do feminino e essa questão do despertar a potência, despertar esse sagrado que existe. Inclusive, eu gosto muito de te acompanhar porque realmente eu me identifiquei demais contigo pela maneira com que tu aborda, porque todos os outros a gente olha e eles criam um método, né? E eu não acredito nisso, né? Um protocolo a seguir. Existe a minha essência, é isso que eu escolho levar. Eu me identifiquei demais contigo por isso. E quando tu fez a tua vivência agora, eu vi que tu compartilhou de como tu começou. Eu digo, caramba, que tu escreveu que tu começou no parque, porque Sim. realmente não tinha recurso. Eu digo, olha que legal, né? Eu digo, eu não preciso ter um salão lindo todo, né? A gente precisa É começar com o que sobre isso, é dá. muito. Exato, eu achei muito lindo isso né, de tu compartilhar ali, tipo, e já me despertou, né? Tipo, olha, Sim, é uma ideia, né? É uma, sim. enfim, E digo mais, assim, nessa época que eu comecei, eu até tinha dinheiro. Eu tinha recebido uma rescisão, porque eu era CLT. Só que eu tinha tanto medo da escassez, gente. Eu tinha tanta escassez dentro de mim que eu não me permitia usar aquele dinheiro. Entende? Então eu começava do jeito que estava, sem gastar. E aí, ao longo do processo de empreender, não tem como empreender, você tem que olhar para coisas que às vezes no CLT você não consegue, porque você não despertou, não, o CLT às vezes não desperta as nossas sombras, é meio que isso. Quando você empreende, é você por você no mundo, e você vai ter que lidar com um monte de coisa que você vai ter que desenvolver. Então, quando eu era CLT, eu nunca imaginaria que eu tinha medo da escassez, que eu tinha medo de ficar pobre. Eu não sabia disso. Porque eu vim de uma família que, graças a Deus, o meu pai me deu muita coisa. Eu vim de uma família de classe média, estudei numa faculdade muito boa. E acontece que aí eu trabalhava no escritório, eu fazia projetos de milionários de São Paulo, então lidava com muitos números, projetos de 6 milhões de reais para fazer reforma de apartamento, de casa, essas coisas assim. Então eu lidava com coisas muito caras, mas ao mesmo tempo eu não fazia ideia de que eu tinha tanto medo da escassez. E na hora que eu comecei a empreender, despertou esse medo, que é uma das coisas que eu tive que olhar, curar e avançar. Então, quando eu falo, eu comecei no parque, ou seja, eu tinha a possibilidade, não de fazer um evento como eu faço hoje, mas talvez de ter alugado alguma coisa, mas eu não tinha metodologia, eu não tinha conhecimento, eu tinha medo de investir, e tudo isso, só que mesmo com todos esses medos, eu tive que começar. Eu comecei como dava. E aí, conforme a gente vai avançando no conhecimento, se curando internamente, a gente vai se arriscando. E esse risco é o que muita gente tem medo. Por quê? Porque não conhece o seu funcionamento, não conhece do que é capaz de fazer. Então, existe um jeito que você toma a decisão, existe um jeito que você é condicionado ou não, existe um jeito em que você pode atuar que vai dar certo para você. E quando a gente vai conhecendo isso,
a gente vai ficando mais segura de fazer as coisas, entende? Então, assim, tem gente que eu acho assim, meu, essa pessoa, ela é muito virginiana, ela planeja, ela estrutura, ela organiza de uma forma muito fantástica. Eu não tenho tanta habilidade para isso, de fazer a parafuseta ali, de analisar as coisas. Eu não tenho esse perfil de analisar. O meu marido é completamente ao contrário de mim. Ele analisa, ele olha, tipo, ele acha o pelo no ovo. Ele analisa tudo, ele acha coisa que eu nunca veria. Só que ao mesmo tempo, o que que eu tenho de habilidade? Já que eu não tenho isso, mas qual que é a minha outra habilidade? Eu tenho uma outra habilidade, eu preciso focar nessa habilidade que eu tenho para fazer as coisas acontecerem. Porque senão a gente vai sempre achar assim, nossa, aquela pessoa tem aquilo, eu não sei fazer isso. Aí você vai achar que você não sabe, que você é ruim, que você não é boa, vai se colocar para baixo e não vai olhar aquilo que você realmente tem como habilidade, tem como talento, certo? E aí, então, vou fazer um convite para vocês, né? Se me permitem, claro. Eu dou mentoria sistêmica profissional, que são 9 sessões, a gente passa 3 meses juntas. Aqui inclui a leitura dos aspectos mais importantes profissionais do mapa astral, leitura do desenho humano, aí você também recebe isso em material, em PDF, eu falo na sessão de encontro, mas você também recebe isso em material. A gente faz sessão de constelação familiar por conta da trava. Eu faço vários exercícios sistêmicos, dependendo das travas das pessoas, porque tem gente que precisa de mais, então a gente vai fazendo exercícios sistêmicos para olhar para determinados pontos. Você também recebe um acesso à plataforma com conteúdos exclusivos, e a minha mentoria é 100% especializada, personalizada para você. Então, tipo assim, não adianta. Eu não acredito numa formulazinha. Por muito tempo, gente, eu achei assim, ah, eu não tenho um método. Eu tenho um método, só que o meu método é tão personalizado na pessoa que às vezes parece que cada pessoa eu mudo, porque tem que mudar. Então, assim, eu não sigo um script, eu sigo o andamento da pessoa, o que ela necessita para ir destravando ela. As únicas coisas que eu sigo de metodologia é saber quem você é, o seu funcionamento, qual que é seu objetivo, como que você chega, para onde você quer chegar. Dentro disso, aí eu vou aplicando as ferramentas, fazendo exercício, constelações para que você chegue nesse objetivo e destrave. Então, funciona tanto para quem é terapeuta, mas está travada, ou quem está querendo fazer transição de carreira. Tudo isso funciona. Quem é CLT e não vai fazer transição, ou não vai, tá bem no CLT, mas quer se conhecer um pouquinho mais, aí eu sugiro fazer leitura do mapa junto com o desenho humano. Porque a mentoria, ela é legal para quem precisa fazer essa transição, ou quem tá já num nicho, já sabe o que quer e precisa avançar para se conhecer e chegar naquele ponto. Que nem, por exemplo, a Paula que falou: Ah, eu sou terapeuta, mas eu não consigo avançar, não consigo fazer dinheiro, eu faço as coisas. Tá precisando, por exemplo, para Paula funciona muito. Ou para eu tenho várias pessoas que falam: Mari, não sei o que eu quero da vida. Eu só sei que eu não quero trabalhar com o que eu trabalhava. E aí, no fundo, gente, a gente sempre sabe o que a gente quer, só que às vezes a gente tem medo, às vezes a gente está condicionado, às vezes a gente tem trava sistêmica. E é muita galera que chega para mim, às vezes tem uma terapeuta interna, eu já falei isso para a Cíntia aqui também. A Cíntia é minha amiga, né? E eu falava: Cíntia, você tem uma terapeuta dentro de você. E ela demorou para se apossar da terapeuta que existia dentro dela, entendeu? Porque isso acontece. Mari, quanto custa a mentoria sistêmica? Tudo isso custaria 3.640, mas é, você pode pagar 3.000 em até 12 vezes no cartão com juros, ou 4 vezes no Pix sem juros, e também tem algumas outras condições. Mari, posso pagar metade no cartão e outra parte no Pix? A gente dá um jeito, para não ser também uma interferência aí. Dependendo do que você propor, a gente conversa, certo? Quem tiver interesse, gente, me manda mensagem. Também tem no meu site
A mentoria sistêmica você vai cair direto no Instagram da Mayara, que é a minha assessora, e aí ela passa todas as informações para vocês, passa datas, tudo certinho. É final de ano? É final de ano, só que a gente nunca pode falar assim, ah, já foi. Não, sempre é tempo. Não deixa as coisas para segunda-feira. Não deixa as coisas para ano que vem. Quanto antes a gente começa, melhor. Porque não existe o tempo certo. Existe você fazer a hora certa. Certo? Bom, aí serviu para compreender um pouco do impacto da fertilidade na vida profissional. E aí é isso, gente. Então vocês percebem que ó, tudo que eu faço tá atrelado nisso, porque eu acho que tudo tem uma conexão. Ano que vem tem imersão presencial de sexualidade, porque olha o quanto que a sexualidade tem que movimentar a nossa vida, não é mesmo? Para que as coisas possam fluir, para a gente ser criativa. Quantas coisas do feminino a gente tem que olhar para a gente desbloquear tudo isso? Então, são camadas. Então, assim, nunca é, ai, Mária, eu tenho um monte de coisa para curar. Não, a gente vai curando parte por parte, aquilo que é necessário. Na mentoria eu consigo ver isso de perto, porque eu te acompanho de perto. Mas sempre tem coisinhas para a gente avançar e não precisa correr uma maratona. A gente vai se curando ao longo da vida. A gente tem uma vida inteira para fazer isso. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Numa quinta-feira à noite, vocês aqui comigo, muito obrigada. Eu vou deixar essa aula salva lá no YouTube. E estou disponível, quem tiver alguma dúvida e quiser falar alguma coisa, manda lá no Instagram para mim, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.